Aninha, somos pontuais, 2 horas e 30 minutos. Agora é hora daquela coluna top de linha aqui no Bora Brasil. Estreia hoje. Eu acho que já estreou na sexta. Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Insights! Ô Sabino, você tá bem? Tá tudo legal com você? Boa tarde, querido. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Oi. Tudo bom? Tudo bem, Foram boa bem de fim tarde. de semana? Legal. Muito bem. Você acompanhou o jogo? O Palmeiras e Santos? Acompanhei o jogo com um certo coração partido tricolor, mas acompanhei. Você é São Paulino? Não, eu não sou São Paulino, eu sou roxo de São Paulino. Eu E o sou São- fanático São E o Paulino. São Paulo esse fim de semana deu uma decepcionada, né? Pra variar. Não, já tempo, vem há né? muito tempo. Você tá de brincadeira, né? Faz Tá tempo, uma né? alternada Você de sabe que eu fases. também comungo dessa dor com você, né? E o São Paulo traçou um objetivo lá atrás, que era perder o Campeonato Brasileiro. Inacreditável, E conseguiu. só pode ser isso. Conseguiu. Vamos perder, então vamos perder. Era o Vamos mais abraçar difícil, a causa. né? É, Estamos 9 juntos pontos, nessa, meu. viu? Era o São mais Paulo e difícil. Flamengo. Podemos dar as mãos e... Chegou a ficar 9 pontos É, na frente. verdade. Agora aí tá pagando esse mico. A gente podia trocar de técnico, então. Vem o Rogério Ceni pra nós e a gente manda o Diniz pro Flamengo. Não, eu não nego, viu? Quem quiser, a gente A entrega o essa Ceni. altura do campeonato, qualquer coisa tá valendo. Tá. São Paulo perdeu pro Dragãozinho, meu Dragãozinho lá em Goiânia, que é outro tricolor também, pelo menos isso. Agora, Sabino, vamos ao assunto. Vamos. Começando pelo governo Dória. A gente tem visto uma movimentação muito grande do próprio governador buscando um protagonismo que ele sempre buscou, mas que se intensificou agora nos últimos tempos. Na própria pandemia, isso ficou muito claro, né? E é claro que ele está desenhando alguma coisa buscando a presidência. Ele sempre sonhou com a presidência e isso não é novidade para ninguém. O que você tem de informação? O que dá para dizer para o nosso ouvinte em relação a essa movimentação toda, hein? Então, sim, Joel, o governador Dória trabalha incansavelmente com uma obsessão. Ele quer ser candidato a presidente da República, sem dúvida nenhuma. Chega a ser uma obsessão mesmo. Ele não fala de outra coisa com as pessoas mais próximas, ele quer ser candidato a presidente da República. O que significa dizer que ele não é candidato à sua própria sucessão. Ele não é candidato à reeleição. Dificilmente seria, né? Ele até chegou a dizer que é contra a reeleição. Chegou a afirmar isso. Então, se estabelece um quadro aí de como será a sucessão do governador Dória em São Paulo. E o candidato natural é o atual vice-governador, na verdade, quase que governador de fato, porque ele tem um papel muito importante na gestão, ele toca praticamente o dia a dia do governo, enquanto cabe ao governador Dória um papel mais institucional, de grandes ideias, grandes projetos, mas aquele dia a dia mais chato, vamos chamar assim, do governo, quem De toca... despachar mesmo. De despachar das coisas menores, quem toca é o vice-governador Rodrigo Garcia, que quer ser candidato também. Que está... E essa é um acordo ali que foi feito entre Eu já ouvi Dória dizer e Rodrigo isso Garcia. também. Assim como o Dória busca a presidência, o Rodrigo Garcia ele Quer busca ser o governo do governador. Estado. Quer ser governador. Está se preparando para isso há muito tempo. Mas vamos lá, vamos ao cenário, né? Porque o cenário é um quebra-cabeça, o mundo político é um quebra-cabeça. Então, primeiro aspecto, o Rodrigo Garcia é do DEM, né? O mesmo DEM de Rodrigo Maia, que hoje deve perder a eleição na Câmara dos Deputados. Ora, uma derrota de Rodrigo Maia lá é lógico que enfraquece as duas posições. A posição do governador João Dória como candidato a presidente, porque perde um aliado, ou perde um aliado que estava num cargo importante em Brasília para dar essa articulação para ele, e enfraquece também a candidatura de Rodrigo Garcia, que por ser do mesmo partido. Esse é um fato, esse é um aspecto, né? Rodrigo Maia tem até um secretário estadual que foi indicado por ele aqui em São Paulo, que é Alexandre Baldi. Alexandre Baldi, do DEM, é um secretário indicado pelo Rodrigo Maia. Né? Ele é de Goiás. Secretário de Transporte, sim, de Goiás. De Goiás. Bom, então essa derrota tem esse aspecto. O outro aspecto é o seguinte: PSDB há 25 anos no poder, com Dória, com Geraldo Alckmin, com Mário Covas, há 25 anos no poder, vai abrir mão de ser cabeça de chapa numa eleição aqui em São Paulo? Não vai. Não vai. Eu tenho conversado com deputados do PSDB, com dirigentes do PSDB, e não é à disposição do PSDB abrir esse espaço para que Rodrigo Garcia seja o candidato
com o eventual PSDB se contentando com uma vice. Isso não vai acontecer. Até porque quem se movimenta muito fortemente hoje nos bastidores, principalmente no interior, é o ex-governador Geraldo Alckmin, que deve pleitear a candidatura a governador de São Paulo pelo PSDB. Ah, ele vem de novo como candidato? Deve vir. Articula muito para isso, né? Então, começa a se criar um quadro, um cenário de uma disputa muito acirrada dentro do quintal do governador João Dória. E agora, imaginem um candidato a presidente que tem como base em São Paulo e no seu próprio quintal há candidatos, um do seu próprio partido, o outro que é seu vice, brigando. Né? Isso vai ser uma dor de cabeça, um problema para o governador João Dória resolver quando for candidato. Mas não são só os dois. Você tem aqui um Gilberto Kassab, talvez um dos maiores articuladores de bastidor político do Brasil, muito hábil no cenário político, que está incomodado com algumas diferenças que teve com o governador João Dória. Né? Foi secretário num primeiro momento, não chegou nem a assumir, teve algumas acusações, preferiu se licenciar, colocou lá uma pessoa de sua confiança, que é o Antônio Carlos Maluf, na Secretaria da Casa Civil, que deve sair agora exatamente porque Kassab se aproxima de Scaff, de Paulo Scaff, que é outro pré-candidato ao governo de São Paulo. Já temos aí 3 nomes. Puxa vida. Lembrando de Márcio França, que pode se aproximar de Geraldo Alckmin e retomar aquela velha dobradinha Alckmin e Márcio França como vice. Eles têm uma ótima relação, os dois. Ótima relação. E você teria ainda Major Olímpio, que é um pré-candidato, senador por São Paulo, do PSL. Teve muito voto. Deve pleitear esse cargo. E um candidato da esquerda, que pode ser Boulos ou Haddad, mas para Boulos, deixando o Haddad talvez para uma candidatura à presidência da República. Ou seja, um cenário bastante complexo de sucessão do governador João Dória aqui. E mais do que isso, principalmente uma briga dentro do palácio quase, entre PSDB e a turma do DEM. Então esse é o imbróglio que o governador João Dória vai ter que resolver para fortalecer uma eventual candidatura dele. Uma coisa é o Dória querer se candidatar a presidente da República. Outra coisa é ele querer se candidatar a presidente da República e apontar o candidato ao governo do Estado. Né? Exatamente. O próprio PSDB, como você deixou bem claro, não deve admitir isso porque tem nomes fortes também. Agora, o Sabino, você conhece muito bem o bastidor do governo do Estado de São Paulo, como conhece o bastidor da Prefeitura da cidade de São Paulo. O prefeito, o Bruno Covas, esteve nesse final de semana lá no jogo, lá no Maracanã, um jogo entre Palmeiras e Santos. E isso não foi bem visto. Não só pela cidade de São Paulo, mas pelo Brasil inteiro. Sabe? Essa imagem dele com o filho lá no estádio acabou viralizando e a gente viu uma reação muito grande, inicialmente pela internet e depois nos outros veículos de comunicação. E uma resposta muito forte dele também em relação a isso, né? Publicada nas redes sociais, falando que ele precisa viver esses momentos importantes ao lado da família dele e que ele tem esse direito, tinha o direito de estar lá onde estava acompanhando o jogo. O que você pensa disso? O que dá para dizer, o que tem se dito lá nos bastidores, enfim, esse assunto, como que ele mexe com a prefeitura? Vamos lá. Eu falei há pouco com o prefeito Bruno Covas por telefone. Conversei um pouco com ele para entender um pouquinho o posicionamento dele. Vamos tentar trazer uma posição aqui que é um pouco fora desses extremismos, fora desse fla-flu, né? Tentar entender os dois lados. Então, primeiro um aspecto. É inevitável dizermos que Bruno Covas errou como prefeito em ir para o Maracanã. Não tem como não dizer isso. Errou. E ele sabe disso. Ele sabe porque escreveu. Errou sabendo. Assumiu o erro. Assumia a responsabilidade pelo ato e sabia que ia ser criticado. Ele escreveu isso. Né? Ele tinha um exemplo a dar e não poderia ter feito aquilo. Ele escreveu o seguinte, quando decidir ao jogo tinha ciência que sofreria críticas, mas esse é o preço a pagar para passar algumas horas inesquecíveis com meu filho, pago com a consciência tranquila. Então, assumiu isso, né? Agora, de qualquer forma, qual é o argumento do prefeito, né? O que ele me disse agora há pouco por telefone? Ele disse o seguinte, falta uma coordenação nacional no combate à pandemia, o que é verdade. Portanto, cada estado, cada cidade tem estabelecido uma regra.
E a regra no Rio de Janeiro permitia que aquelas pessoas estivessem no estádio. O próprio governador, segundo ele, o governador Cláudio Castro, governador em exercício do Rio de Janeiro, também estava no Maracanã, segundo o prefeito Bruno Covas. E o exame PCR negativo tinha que ser apresentado com 2 dias antes. Esse é um argumento do prefeito. Mas antes de mais nada, o prefeito diz o seguinte, e aí é uma frase muito forte: a política me fez perder muitos amigos e o meu casamento. Não vou perder os momentos com meu filho. Essa é uma fala do prefeito que fica muito forte aí. E é óbvio que a gente sabe da situação de saúde que Bruno Covas enfrentou, e quem viveu essa situação talvez compreenda de uma forma diferente essa atitude do prefeito Bruno Covas. Está buscando algumas coisas, né? Talvez tentando resgatar ou ter um convívio mais intenso com o próprio filho. Dá para entender, é claro, por essas colocações, aquela relação de pai e filho, porque você acaba fazendo o possível e impossível para cumprir com os gostos, né, dos filhos que a gente tem, dos nossos filhos. Agora, e vou te dizer, Joel, se você me permite... O lance é que ele é prefeito da cidade de São Paulo e o exemplo ali teria que ser dado, o bom exemplo teria que ser dado. E outra, ele estava afastado por uma questão de saúde, né, Sabino? E é isso que os nossos ouvintes, inclusive, estão questionando demais. Como que ele se recuperou tão rápido e usa uma licença dessas que foi ampliada por ele justamente para ter tempo de viajar. Não tem dúvida. É o que eu falei no começo. Foi um erro e ele sabia que ele estava errando, né? A licença foi para uma radioterapia, ele fez 24 sessões de radioterapia, né? E a previsão era ele ter voltado sexta-feira e ele optou por voltar apenas hoje, né? Agora, quem conhece bem o prefeito Bruno Covas sabe o seguinte: aquilo que há de mais importante na vida dele, talvez na vida de todo pai, é essa relação com o filho que ele preza muito. Tanto é que o filho... muitas vezes passa o dia dentro do gabinete com ele, faz lição da escola, ele passa o dia. É um menino muito interessante, aliás, muito bem preparado. Então essa relação provavelmente é que Bruno não quis de nenhum jeito estragar. Ele fala ou falou alguma coisa, deu a entender algo para você nessa conversa, Sabino, de que ele pode se afastar mais vezes da prefeitura justamente para ganhar esse tempo, para ter esse tempo com o filho dele, já que a saúde dele está fragilizada e é óbvio que o cargo dele é muito desgastante? Não, ele não falou isso, ele me pareceu até bem ao telefone, melhor. Um detalhe é que ele emagreceu 15 quilos. Não, eu vi isso na foto. 15 quilos. Muito abatido, mesmo de máscara deu pra ver. É muita coisa, ele está se recuperando, está com uma alimentação especial agora exatamente para se recuperar dessa perda de peso. Não deu a entender que deve se licenciar novamente, mas eu acho que assim, num processo de recuperação de uma doença grave como essa, pode ser quase inevitável que isso venha a acontecer. É humanamente impossível você seguir, às vezes, um determinado caminho enfrentando esses problemas todos que ele enfrenta. Né? Aliás, ficou uma sugestão aqui para um próximo dia aí, para não estourar muito meu tempo aqui. Quem sabe a gente falar um pouquinho melhor, entender um pouquinho melhor quem é o atual vice-prefeito de Bruno Covas, que eventualmente possa ocupar alguns dias do mandato de Bruno. Já está ocupando, né, em algumas ocasiões. Vamos falar disso essa semana? Eu não conheço e tem muita gente que está nos ouvindo e não conhece também. Até porque durante a campanha eleitoral ele se preservou muito, né? Sofreu muitos ataques por acusações que ele recebeu no passado de violência contra a esposa dele. Então ele se retirou de debates, acho bacana. Se retirou de entrevistas. Eu acho interessante uma ótima pauta. Fechado, então. Vamos falar disso. Super obrigado, viu? A gente Sabino, que te agradece. A gente agradece, foi muito legal. Demais. Vamos tocar essa coluna aí com muita ansiedade, com muita vontade. Porque a gente acaba aprendendo, né? Veja que legal esse jogo todo político que foi colocado pelo Sabino hoje aqui no Bora Brasil, e tenho certeza que o ouvinte também está gostando. Valeu, querido. Boa semana. Valeu. Muito obrigado. Tchau. Até quarta. Até quarta-feira. Por enquanto é igual a academia, hein? Isso. Segunda, quarta e sexta. Depois o Sabino estará conosco aqui diariamente, certamente. Vamos ver. Tchau.